Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live do Scientific English. Hoje uma mentoria com a Ana Beatriz, mentoria de inglês científico. Vou esperar a Ana entrar. Oi Ana, tudo bom? Olá, tudo bem? Joia, como é que você tá? Tô tranquila, tô... Ai, meu Deus, que isso? Não, acho que eu apertei pra parar aqui. Bora lá? Bora. Então, primeiramente, todo mundo que chegar e começar a assistir, isso aqui é uma mentoria que a gente faz, eu gosto de estar em contato com meus alunos. Eu acho que é a melhor maneira de eu saber, tipo, o que tá faltando para eu mostrar para eles que dá para melhorar. Mas muita gente deve pensar quando você faz uma aula, uma mentoria, de você olhar o resultado final do aluno. Porém, eu gosto também de entender como que ele constrói o processo de aprendizado, como que ele se comporta durante a leitura de um texto, assistindo um vídeo, gravando um áudio em inglês e escrevendo um texto em inglês. Isso é precioso. É a mesma coisa que você identificar durante um exercício de academia, se tem alguma posição que está errada, se tem alguma postura que está errada que pode melhorar, ou que inclusive pode causar uma lesão no atleta. É muito engraçado, porque fazer exercício de inglês errado pode levar a lesões, pode levar você a ter alguns erros que ou vão te fazer aprender errado ou vão te fazer desistir, né? Porque você não está fazendo da maneira correta. Então, o objetivo aqui é exatamente esse. Então, de tudo isso, Bia, seja bem-vinda, se apresente o pessoal aí, da onde você é e que curso você faz. Sim. Bom, então, eu sou Ana Beatriz, eu sou de Minas Gerais, né? Sou de João Malevade, mas moro em Diamantina. E aqui eu faço graduação em Ciências Biológicas, né? E nessa graduação eu faço iniciação científica em botânica, né? Que eu mexo com anatomia para taxonomia, né? Então, fico lá mexendo nas células para fazer arrumar um pouco assim, a filogenia, assim. E é isso, né? De Minas Gerais, acho que eu já falei. E como que você conhece o Arthur? Então, foi num congresso que eu fui lá em Fortaleza, e aí acabou o congresso, era o sábado, eu fui curtir Fortaleza, fui num bar e encontrei Arthur num bar e a gente fez amizade lá. Caraca, Arthur é uma figura rara, viu? Tu é doido. Demais, nossa, foi muito bom, assim, conheci ele e um outro cara, assim, que lá em Fortaleza foi muito legal, assim, sabe, Te a chamou presença de... dele, e aí a gente... Fala, a cada 5 palavras, 6 é macho. Muito legal, lá em Fortaleza eu percebi isso, tudo macho, macho, Engraçado demais, né? realmente. Vamos lá. É. E me diz assim, o que você já fez na sua vida de inglês antes do nosso curso? Então, pouquíssima coisa, assim, na verdade. Por exemplo, na minha época de escola, tinha lá na escola, mas assim, aquela coisa de escola pública, né? Que é uma coisa bem jogada, então acho que não valeu muito. E depois, quando eu vim para a faculdade, assim, eu cheguei a fazer um pouquinho de um curso que a faculdade estava oferecendo, mas também não foi muito para frente, não, sabe? Então, não cheguei a fazer muita coisa, assim, de inglês. Tá. Quando você chegou no curso, que nota você se dava? Acho que
Acho que 0 uns a 10, né? 4. 4. É. E hoje, você acha que tá quanto? Eu acho que eu tô um 6. 6, da hora. Top. É. Então a gente vai tentar entender o que foi esse 4 por 6 e como fazer esse 6 e mais pra frente. Tá? Uhum. E como você conheceu o Scientific English? Então, foi. O que acontece? Ano passado, quer dizer, esse ano, no começo desse ano, eu tava no último ano da graduação, assim, né? Eu tava porque acabou que aconteceu a pandemia, então meio que eu tenho um ano de graduação ainda, que não, a gente não Entendi. teve muita coisa. E aí, por eu estar atrás, assim, de ir no formar e querendo fazer um mestrado, eu comecei a ver editais de mestrado, e aí eu vi o inglês, né? Uhum. Assim, da minha área, assim, os pesquisadores que eu estudo, eles estão muito na USP, estão muito na UFRJ, então eu vi muita edital de lá e aí eu vi que tinha o inglês, né? Uhum. E aí, isso foi meio complicado, assim, isso talvez foi no final do ano passado, sei lá, e aí eu já comecei a ficar meio desanimada, sabe? Aí eu Por falei, quê? porque, assim, o inglês que eu tinha, eu não passaria jamais, assim, com o inglês que eu tinha, sabe? Entendi. Então, e tanto é que, principalmente na USP, assim, que era mais pesado, pelo que eu vi no edital, a questão do inglês, eu falei, nossa, já era. Sim. E aí, passou um tempo, aí eu falei, vou tentar estudar inglês, é melhor começar do que ficar parada e não mudar nada. E Então, aí, mas fui espera aí, só para tentar entender. começar. Você acharia que Aham. você passaria na prova teórica, na entrevista, mas não no inglês? Seria, basicamente, o inglês seria a principal barreira. O inglês seria a principal barreira, assim, eu acho que, de qualquer forma, a USP, assim, cobra muita coisa, mas eu acho que a minha principal barreira, com certeza, era o inglês, assim, o resto, eu teria que estudar bastante e tudo, mas o inglês era a principal Mas, barreira, com certeza. entendi, se vira. Top. E É. aí, o que E aconteceu? aí, então, no começo do ano, eu comecei a procurar coisas de inglês, até comecei a fazer, na verdade, fiz uma semana de um online, assim, também, para fazer o teste, mas aí tava Uhum. bem chato, era muito gramática e tudo mais, aí eu nem me envolvi muito e larguei, assim. Aí depois eu comecei a estudar sozinha, só que também acho que eu não tive muita disciplina, sabe? Assim, eu comecei na primeira semana, eu estudei quase todos os dias, aí depois na segunda semana eu já diminuí, enfim, faltou Tá. disciplina, eu acho. Aí nesse meio tempo foi o Arthur apareceu, ó, inclusive o Arthur entrou. Aí o Arthur Ah, ele apareceu tá aí. no story dele, falando, tipo assim, não sei o que, Scientific English e tal. Aí eu tava com essa intenção de estudar inglês, fui perguntei pra ele o que que era. Então foi através dele, assim mesmo, porque Ah, tá. ele me explicou, eu falei, legal. Ele falou, chama o Léo pra você conversar mais com o Léo. Aí nisso que eu te chamei e dei Uhum. esse chute, assim, pra ver o que ia acontecer. Que da hora. E então, o que realmente te fez tomar a decisão foi o Arthur, né? Mas eu acho que você ainda falou comigo, né? Você ainda tirou algumas dúvidas. Falei com você, na verdade, assim, na verdade o Lembrei. Arthur foi quem me mostrou, e aí eu falei, vou conversar com o Léo. E aí eu conversei com você, então foi de um dia pro outro, assim, eu dei uma refletida, porque é isso, eu sou da graduação, aí a questão da grana ia Sim. pesar um pouco, aí eu falei, eu vou pensar sobre isso. E eu tava meio frustrada, porque eu vi que eu não tinha tido disciplina anteriormente, né? Então eu falei, nossa, gastar uma grana assim, Sim. não sei se vai ser bom. E o que eu te falei que te fez convencer? O que você acha que realmente falou assim, não, agora vai? Ó, eu pela minha vontade, eu acho, de conseguir esse mestrado. E também, isso com certeza contou muito, assim, né? Que eu tava nesse plano de tentar fazer isso esse ano. Assim, começar a aprender, né? E por você também ter falado alguma coisa, se fosse só um curso de inglês, eu acho que não valia a pena, mas aqui tá muito voltado para sua área também, é um curso Sim. de, né, tipo assim, que tem ciência e tudo, então vai te ajudar muito pro que você quer. Aí eu falei, realmente, tem uns pontos a mais, assim. Da hora. E aí foi o que eu. Aí o que acontece? Eu tava juntando uma grana, assim, comecei a juntar uma grana, justamente pensando no mestrado, sabe? Porque eu pensei, vai que eu vou parar lá no Rio, sei lá, eu preciso de uma grana pra, tipo, chegar até lá e tudo mais, né? Então eu tava juntando essa grana. E aí eu falei, eu vou tirar dessa grana, porque essa grana é pro mestrado, e querendo ou não, o inglês também é, né? Aí Não, sem dúvida. Aí eu fui, assim, comecei. No dia seguinte eu já te chamei e falei, Léo, tem tempo ainda? Eu quero. Pronto, aí entrei. Top. E como é que se diz? Você quer ir para o Rio ou você quer ir para São Paulo? Ou ainda está em dúvida?
Então, eu tô em dúvida, assim. Na verdade, eu acho que qualquer uma das duas eu acho que me cairia super bem, assim, as pesquisas que rolam lá, as duas são muito boas, né, os pesquisadores são muito, muito fodas, e aí acho que qualquer uma das duas eu ficaria bem feliz, assim, na verdade. Mas eu acho que, por exemplo, que a USP, eu tenho mais medo, assim, não sei, talvez é uma criação do interior de Minas Gerais que fica botando aquela coisa. A USP seria na capital, sabe? Tipo assim. E aí eu acho que essa criação de Minas Gerais, às vezes, assim, cidade de interior. Pequena, cidade grande. Você vai para São Paulo, já cai direto, assim. Então acho que eu fico meio um pé atrás, mas assim. Acho que as duas eu ficaria feliz assim, em qualquer uma das duas. A pesquisa com certeza ia ser bem legal. O que eu tava pensando aqui é que, tipo, o bom de São Paulo é que tem FAPESP, né? Então, você fazer um mestrado, em vez de você ganhar 1.500, você pode chegar a ganhar 2.200. Doutorado, se, em vez de você ganhar... Não sei quando que é doutorado. CNPq, eu acho que é 2.200? Acho que é. Você pode ganhar 3.700. Pois é. Até fevereiro desse ano, quando eu abdiquei da minha bolsa para fazer o Scientific English, eu ganhava 3.756. É uma bela grana, né? Dá para você fazer muita coisa com isso. Com certeza. Então, assim, é algo de se pensar também, colocar na balança, né? Eu acho muito importante isso. Mas tá. E aí você falou que você começou o ano, começou a procurar, estudou sozinha, fez uma semana muito boa e na segunda semana já não rolou tanto. E me explica assim, o que você acha que é realmente a diferença? Você está em qual dia no nosso curso? 61 ao todo. 61. O que você acha que tem de diferente nesse curso que te faz, por 61 dias, fazer atividade de inglês versus uma semana e já caiu o ritmo? Eu acho que é a questão da recompensa, sim. Eu acho que a recompensa que você faz lá, a gente postar todos os dias. E aí aquilo pra mim, assim, eu falo, nossa, qual que é a minha recompensa de hoje e tal, sabe? E às vezes minha recompensa é só dormir, por exemplo, né? Mas já tá bom. É uma coisa boa. Né? Sim. E aí, eu acho que isso, assim, me motivou, tipo assim, a acordar e falar, vou colocar minha recompensa lá hoje. Acho que essa coisa da recompensa faz a gente buscar mais, assim, sabe? Mas é muito louco, porque quando eu tive essa ideia da recompensa, lendo o livro lá, Poder do Hábito, eu achava que ia melhorar muito, sim, mas eu achava que as pessoas elas iam falhar às vezes. Normal, o ser humano falha. Mas, Bia, tem gente que tá 180 fucking dias fazendo a parada sem parar, mano. E eu falo, velho, que diabos, velho. Cara, 180 dias é muito tempo. 180 dias sem falhar. Eu falo assim, como que funciona o cérebro dessa pessoa? E aí eu pergunto pra ela, ela fala, tipo, a mesma coisa que você falou. Não é nada demais, é que eu fiquei literalmente assim, condicionada. É um condicionamento positivo a fazer uma coisa boa. Sim. Então, muita gente pensa assim, condicionar como algo negativo, porque você está forçando algo, você está manipulando de uma certa forma a sua cabeça. Mas se você manipula para você se alimentar bem, para você aprender inglês, para você ter hábitos saudáveis, tipo, não vejo algo ruim disso, né? Com certeza. Então... Não, e tinha dias, por exemplo, assim, nesses dias que passaram, que eu prefiro fazer de manhã, assim, que eu vejo que eu rindo mais, mas não é sempre que eu consigo fazer de manhã. E aí, quando que eu não fazia de manhã, às vezes eu ficava o dia inteiro fora de casa, e quando eu voltava mais tarde, já teve dias que eu cheguei muito cansada, né? Inclusive ontem foi um desses dias que eu cheguei muito cansada, e eu falei, nossa, tô muito cansada, mas aí eu falei, bora. Aí já liguei o computador e já fiz, assim. Caraca, acho que nesses dias a gente cai um pouco, assim, a qualidade talvez não fique, né, igual outros dias que você tá mais cansado, mas assim, até hoje eu consegui fazer isso, assim, os mesmos dias que eu tava cansada, eu peguei e fiz e já falei, pronto, agora eu descanso. Da hora. Sabe por quê? Então tem funcionado, Porque se você for para os Estados Unidos um dia, ou para algum país que fala inglês,
Você vai ter que falar inglês no dia que você tiver 1000% e no dia que você tiver menos 80%. E é exatamente por isso que você consegue aprender. Porque você não tem essa opção, né? Então é muito legal você tipo, compartilhar isso, porque muita gente fala assim, mas no dia cansado, por mais que seja o método, não vai. Pior que vai. Né? Porque você criou um hábito. Quando você cria um hábito, cientificamente, o seu cérebro sofre mais em não fazer ele do que fazer ele. Olha que louco. Por isso que você não consegue mais deixar de fazer. Justamente, e foi justamente o que eu pensei, porque na hora que eu ia deitar, já pensando em dormir, eu falei, nossa, mas vou dormir, assim, sem ter feito. Cara, é muito louco. Aconteceu isso. Mas da hora. Top. Vamos lá. Então, vamos tentar fazer aqueles 4 pilares, fazer meio que uma análise sua, tá? Da motivação, da tempo de qualidade e quantidade de contato, as habilidades e a inibição. Vamos lá. Como que está a sua motivação para estudar inglês hoje, no momento atual, de 1 a 10? Sendo motivação, o que você falou, mestrado, futuramente um congresso, possivelmente um intercâmbio, futuramente. Quão forte a tua motivação de 1 a 10? Acho que 9. Acho que a motivação... 9. Você top pra caralho. E como que tá a tua qualidade e a quantidade de contato com o inglês hoje? Tipo, concurso e etc. Qualidade e quantidade? Sim. 6. E em relação a quando você tá lendo um texto, assistindo um vídeo, gravando um áudio ou escrevendo um resumo, de 1 a 10, o quanto você acha que você está sendo eficiente em fazer isso? Que você está explorando o seu máximo potencial, de 1 a 10? Eu acho que 6. 6. E em relação às tuas inibições, como que de 1 a 10 está o peso de medo, ansiedade, expectativa errada, de ficar presa a algo que aconteceu no passado, de ficar pensando como que vai ser, ou então você ficar pensando assim, tipo, mas eu queria fazer melhor esse texto. Essas inibições que a gente já trabalhou com vocês. Esses bloqueios com o inglês. Então, de 1 a 10, o quanto você acha que isso te impacta? Lembrando que quanto maior, te impacta mais negativamente. 9. 9? Ô, louco. Então, essa mentoria vai cair com uma luva. Bora lá. Então. Tua motivação tá muito boa. Em relação à tua qualidade e quantidade de contato com o idioma, o que você acha que pode melhorar? O que não tá te satisfazendo? Eu acho que, por exemplo, assim, o contato que eu tenho tido, mesmo assim, frequentemente, é com o curso, né? Mas aí acaba que, sei lá, às vezes eu vejo uma série, às vezes eu ouço muita música, então, assim, eu acho que eu posso aproveitar esses momentos para prestar mais atenção, assim, por exemplo, no inglês e tudo mais, sabe? Porque às vezes você só bota, e também acho que é importante esses momentos, mas eu percebo que tem momentos que eu podia estar mais prestando atenção, e que são coisas que eu gosto, né? Por exemplo, música, e aí eu posso estar muito prestando atenção nisso para me ajudar nesse contato com o inglês, né? De certa forma. No caso de série, como que você, tipo, trabalha com série? Você usa legenda, em inglês, você não usa legenda, como é que é? Então, é engraçado, porque teve uma série, né, que eu consegui, eu acho que eu assisti ela tanto, e aí eu comecei a conseguir entender, e às vezes eu entendi até sem legenda, sabe? Tipo, sem nenhuma legenda, mas aí eu tava botando com legenda em inglês. Mas aí depois, em outras séries, por exemplo, aí eu já não consigo, às vezes, com legenda em inglês. E aí, às vezes, eu vou pra legenda em português, ou se tá muito à noite, aquela série que você bota só pra ir dormir antes, sei lá, eu coloco em português também, né? Eu acho que essa série que você assiste pra relaxar, é importante que ela seja um momento de relaxamento, né?
Sim, sim. Senão você vai começar... Porque o objetivo não é esse. Se você começar a associar o inglês com atividades que te drenam energia, que te desgastam, você vai começar a literalmente desbalancear o teu hábito do inglês. Você vai criar ruído negativo para a geração do teu hábito. Então é muito importante você saber tipo, separar isso também, senão... Exatamente. Isso é para tudo na vida, né? As pessoas, elas não malham todo o dia inteiro, né? Elas não ficam o dia inteiro na academia. Tem que ter um momento para tudo. Assim como no inglês. É muito mais importante você ter um momento de qualidade, um pouquinho cada dia, no curso, ouvindo um podcast quando tá lavando a louça, quando tá no trânsito, quando tá faxinando, eu mesmo, faxina, louça, exercício, são momentos de podcast. Eu gosto de botar. Mas antes de dormir, você bota uma coisa mais leve. Você vai assistir outra coisa. E no meu caso, eu estou falando de podcast de aprendizado da minha área, né? De marketing, de comunicação, de técnicas de ensino e inglês. Escuto muito inglês. Mas o meu foco não é o inglês, o meu foco é o conteúdo, né? Agora, de noite, eu não fico, antes de dormir, eu não fico fritando em técnicas de marketing em inglês. Eu fico relaxando, tipo, para poder separar. Senão, você começa... Aí, quando você forçar de noite, já aconteceu comigo, de ficar estudando essas coisas à noite, antes de dormir, no outro dia você não quer estudar nenhuma hora, você pega abuso da coisa. Então é melhor, de pouquinho em pouquinho, o efeito vai ser muito mais positivo do que se você simplesmente pegar e fazer, não, vou fazer pra caralho aqui, e aí depois cansa. Né? E em relação... Mas tem uma coisa que dá pra você melhorar. Em relação a pensar em inglês, você consegue exercitar esse treino? Olha, eu tentei, mas eu confesso que eu tentei muito pouco, assim, até que você falou para colocar o despertador, eu não cheguei a fazer isso, mas acho que é uma coisa, porque então, assim, eu pensei muito pouco, mas não foi muito fácil, assim, não, sabe? Porque às vezes coisas assim do cotidiano, você tá ali fazendo, eu acho que faltava um pouco de vocabulário e tal, sabe? Assim, da hora. Mas aí que tá. Uma coisa legal é, tipo, o momento que você coloca, né? Esse tem que ser um momento muito importante. Definir o momento do alarme. E vai testando alarmes. Eu recomendo após as refeições. Porque é o momento que você tá relaxando. Entendeu? Então coloca ali. Você sabe mais ou menos que hora você almoça, eu coloco. 9, café da manhã, às 13. Você pode colocar depois do almoço e depois da janta às 7 horas, 8 horas. E aí, a grande sacada que eu acho de tudo que eu faço para aumentar o segundo pilar, que é a qualidade e a quantidade de contato de vocês, é te dar ferramentas que você não tome decisões. Quanto mais decisão você tomar para poder treinar o teu inglês, maior vai ser a probabilidade de você não conseguir treinar. É simplesmente assim, você recebe um gatilho. Lembra do loop do hábito, os 3 pontos? Gatilho, rotina, recompensa. Gatilho, rotina, recompensa. Então, o gatilho para vocês na aula é o e-mail. O gatilho para pensar em inglês é o alarme. A rotina é pensar em inglês. A recompensa, você acha você se dá uma recompensa. Entendeu? Mas aí você pergunta assim, Léo, tá, eu vou começar e eu vou colocar... Que horas você toma café da manhã? Você tem uma rotina de hora para tomar café da manhã ou ela é bem desregulada? Como é que é? Tem. O café da manhã eu acho que é o melhor horário, assim, o mais bem definido, assim, do meu dia é o horário do café da manhã. Da hora. Assim, então, começa com o café da manhã. Não coloca, por enquanto, 3 alarmes. Coloca 1. Vai só no café da manhã e aí você vai me perguntar, Léo, mas eu vou pensar em inglês até quando? Até cansar. Até a fadiga. É a melhor maneira de você, tipo, sempre estar treinando até o máximo potencial que você pode extrair de você. Até a fadiga. Sim. Entendeu? E aí, tem gente que faz o seguinte, coloca 3 alarmes. E aí tem gente que coloca um alarme, às vezes, às 9 e outro às 11h30, vai almoçar mais cedo. E tem gente que já chegou a me falar assim, cara, quando aconteceu isso, foi muito louco. Tocou um alarme, eu comecei a pensar em inglês. Eu fiquei pensando. Quando tocou o segundo alarme, adivinha o que aconteceu?
Tava pensando em inglês ainda. Tava pensando em inglês ainda. Olha que louco. Tá doido. Então, Legal. tipo, e essa pessoa, essa sensação, ela é muito legal, por quê? Porque é um aluno que já está há muito tempo treinando isso, desde é um desses das primeiras turmas. Sim. Então, tem 150, 180 dias. Então, assim, a probabilidade dele, tipo, não se esforçar nem um pouco mais para pensar em inglês é muito alta, porque está treinando há muito tempo. É. Tá? Então, eu recomendo muito. Eu acredito que com essa dica de pensar em inglês, eu acho que sua nota sobe um pouquinho. Para quanto você acha? Do segundo pilar. Um 6 para um. Acho que 8, sei lá, né? Um 6 para 8. Já tá muito bom, né? É. E por que você não acha que é um 10 ainda? O que você sente assim que você podia fazer melhor e não tá fazendo? Ou será que esse 8, na verdade, é um 10 e você tá se cobrando demais? É o que eu ia falar. Talvez pode ser uma cobrança demais, assim. Né? Sim. Eu acho que eu sinto muito isso. Talvez eu me cobre demais nesses pontos. Que nem, sei lá, às vezes poderia ser um 10, várias coisas, e eu coloco um 9, assim, sabe? Ah, entendi. Você não se permite colocar um 10, então. Entendi. Tá, a gente pode trabalhar isso hoje na parte da inibição, da quarto pilar. Uhum. Então, vamos deixar esse 8 aí na gaveta, que ele pode, inclusive, depois de a gente falar das inibições, ir para um 10. Tá? Sim. Em relação às habilidades, né? A estratégia. Acho que esse aqui é o núcleo da nossa mentoria aqui. Então, em relação às 4 habilidades, o que você acha que falta para você ser um 10? Olha, eu percebi muita melhora, assim, nesses dias, assim, de estudo. Uhum. Mas, por exemplo, eu até cheguei a comentar lá no Telegram, quando que eu passei pro Psy3, né? Que eu tava fazendo da biologia celular e eu passei pro Psy3. Por exemplo, o Read, eu tava tendo muita dificuldade. Na verdade, quando eu assisto uma aula, eu consigo ter muito mais facilidade. Meu áudio falando em inglês, ele é enorme, assim, sabe? Até o parâmetro de ontem, antes de ontem. Tipo, anteontem meu áudio deu 7 minutos falando, assim. Caralho! Enquanto, tipo, de ontem foi isso. Isso, inclusive, foi uma melhora muito grande, assim. Parabéns! Depois eu comento sobre isso. Mas, assim, enquanto de ontem que foi lendo, assim, eu embolei muito. Engraçado, eu achava que o Read seria muito mais fácil, mas só que pra mim não tá sendo, assim. Demora muito mais. Você tem que pensar em alguns pontos quando você faz o listening, né? Você tem um vídeo ali, você tem um estímulo visual muito forte. E é muito mais fácil você resgatar informações de uma memória visual do que uma memória escrita. Uhum, sim. Além disso, no vídeo tem dinâmica, tem movimento, tem música, tem emoção, tem fala, tem tom de voz. Então, a probabilidade disso te dar estímulos mais fortes para resgatar conhecimento é muito maior. Então, é justificável. Né? Mas a gente pode pensar em como melhorar o reading speaking. Né? Sim. Mas aí é isso, assim, eu acho que para melhorar essa nota, assim, talvez assim, melhorar o fluxo, assim, a dinâmica da leitura, eu acho que, e a questão de vocabulário, né, também, assim, que eu acho que aumentou, com certeza, nesses dias, mas é limitado ainda, né, também. Então, às vezes, eu penso em falar alguma coisa e eu não sei falar aquilo, então eu tento mudar a forma, e às vezes funciona, às vezes não, entendeu? Normal, tranquilo. Então tá. Então vamos lá, reading. Vamos focar no reading, que eu acho que tipo, é algo que tá te incomodando, porque quem grava 7 minutos de áudio, não sei se o speaking tá incomodando tanto.
Assim, tá no ponto de pronúncia, que eu sei que tá, a pronúncia tá, né, assim, tá ruim, tá, mas é isso. Eu até vi que você postou alguma coisa falando da questão de ouvir os áudios, né? E aí ontem mesmo eu ouvi um áudio e aí eu falei, nossa, eu falei isso aqui errado, não é assim. Aí depois eu fui até ouvir como é que fala, pra eu lembrar como é que falava, assim. Mas eu sabia que estava errado, né? E aí, enquanto você está falando, não se preocupa muito em corrigir pronúncia. Né? Enquanto você está gravando áudio. Acho que você viu esses stories, né? Não é o momento. É o momento de você produzir. Enquanto você está, por exemplo, você faz experimentos, como é que é? Você pega a planta, você faz cortes, você faz uma coloração, você analisa aquela coloração e depois, com base naquilo, você faz inferências e cria uma taxonomia. É isso. Eu comparo a anatomia, né, de espécies, assim, próximas. Perfeito. Enquanto você está fazendo o processo, a etapa de fazer uma coloração da planta, para você tipo, ver as estruturas, xilema, floema, etc. Você já está preocupada em montar a taxonomia? Sim ou não? Não. São coisas diferentes, né? Sim. E quando você está pensando qual planta eu vou analisar, qual estruturas eu vou analisar, qual coloração eu vou fazer, você está preocupada antes disso, né? Você está preocupada em quanto tempo vai deixar o corante? Ou incubando quanto tempo? São coisas diferentes. Uma coisa é planejar teu processo de experimento, de pegar uma planta, de fazer coloração, de definir o que você vai analisar ou não. O segundo processo é tipo, fazer o processo de corar ela. Tá? No seu caso, tem o segundo e o terceiro, né? Que é de analisar o processo de coloração. E o quarto é você colocar essas análises de dados e montar uma filogenia. Né? São coisas diferentes. Se você faz um desses processos junto com o outro, esses três grupos, dá errado. Esse não é o momento. A mesma coisa no inglês. Você tem que, enquanto você está lendo, você tem que focar somente na leitura. Enquanto você está gravando áudio, só em gravar e depois só em revisar. Mas se não revisar, você não está fazendo o ciclo. Você não está gerando aprendizado, você está simplesmente produzindo. O aprendizado ele está no processo de, putz, mas o que eu fiz aqui de certo ou de errado? Entendeu? Se você vê os grandes atletas do mundo, eles gravam os jogos deles, as partidas, os saltos na Olimpíada, as corridas, e eles veem detalhes. Cara, essa posição da minha perna aqui foi que me fez perder a primeira colocação. Se os caras que são os topo do topo do topo fazem isso, nós temos que fazer também. Se a gente quer ser também o topo do topo do topo em alguma coisa. Então, assim, é muito importante fazer isso. Tá? Acho que agora com esse exemplo do seu projeto vai ficar mais presente, né, a importância de você fazer isso. Né? Top. Deixa eu te falar alguma coisa. Vamos lá. Em relação lembrei. Outra coisa importante. No reading, você está presente para o fato de que existem 3 tipos de reading? Não sei. O primeiro tipo de reading é o reading de compreensão. E o seu único objetivo é compreender o texto. Acabou. Quando você está no reading de compreensão, não importa se você não sabe uma palavra ou outra. O que importa é você ler e tentar entender a ideia. Tem um segundo tipo de reading, que é um reading de vocabulário. Que é quando você vai atacar o texto exclusivamente para aprender novas palavras. E tem um terceiro tipo de reading, que é o reading de pronúncia. Que é quando você vai atacar o texto única e exclusivamente junto com o áudio para poder treinar pronúncia, para poder dizer como que eu pronuncio essas paradas. São 3 coisas diferentes. Se você mistura o reading de vocabulário com o de compreensão, você não faz nenhum nem outro.
Por quê? Porque se você pega assim, nesse texto aqui eu vou compreender isso aqui, mas peraí, essa palavra eu não sei. Aí você vai e para, ai meu Deus, eu não sei essa palavra e o negócio não vai. Aí eu tenho que ir lá e vai e volta, tipo... Se for uma palavra essencial, só vai lá, vê rapidamente a definição dela no Google Dictionary e acabou. E volta. Agora, se você estiver num reading de vocabulário, você vai lá, você vai tentar ver a definição da palavra em inglês, a colocação dela em um contexto de uma frase, como que você pronuncia ela, se possivelmente se existe uma imagem que representa ela como uma imagem, você vai fazer um mapeamento de sinapses visuais de definição, de contexto, de frase, daquele único vocabulário. Isso é o reading de vocabulário. E a mesma coisa serve para listening, tá? Você tem que ter uma coisa muito bem definida. Então, se vocabulário está te pesando, vale a pena você deixar um pouco de lado o reading de compreensão para focar em vocabulário. Mas se o que você realmente quer, e eu acho que assim, uma hora ou outra, você fazendo o reading de compreensão e rapidamente identificando o que uma palavra significa, se essa palavra ela foi importante, ela vai começar a se repetir várias vezes, e na próximo texto ela vai aparecer de novo. E aí você rapidamente vai ver o significado dela. Aí na outra de novo. Ela é uma palavra importante. E quanto mais ela aparecer, mais rápido você vai memorizar ela. Se ela for uma palavra que não é importante, não tem para que você dar tanta importância para ela, concorda comigo? Com certeza. Então, vai gerando um fluxo tranquilo do teu reading. Então, eu acho que essa dica pode te ajudar pra caramba no teu reading atual. Legal separar esse read assim pra... Tá ligado? Porque senão o que acontece? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem uma expectativa. E é importante você definir muito bem qual que é ela. Se o seu cérebro, você diz pra ele, eu quero compreender a ideia geral do texto. E você, do meio do negócio, você começa a treinar vocabulário, por mais que você aprenda alguns vocabulários, você criou na sua cabeça a antecipação, a expectativa de que você quer um resultado relacionado à compreensão. E se você não tem, porque você focou em vocabulário, você não fica satisfeito. É importante você definir uma coisa e alcançar aquela coisa. E aí outro dia você faz o vocabulário. Isso assim, é legal porque você sente quando o aluno... Isso eu aprendi da época que eu dava aula particular. O aluno, ele fazia uma leitura e aí eu falava, compreensão hoje. Aí ele se perdia, começava a fazer vocabulário. E ele falava, cara, mas no final eu não entendi nada. Eu falei, claro, você não ficou em compreensão. E a mesma coisa ao contrário. Eu quero vocabulário. Aí, professor, mas eu não entendi o que esse parágrafo quer dizer. Eu falei, cara, você está fazendo reading de vocabulário, você não quer entender o que a porra da ideia do parágrafo é. São coisas diferentes. Não tem nada de certo ou de errado de fazer um dia um, outro dia outro. Totalmente ok. Sim. Nessa questão, assim, do read, por exemplo, antes, quando eu estava fazendo a biologia celular, no começo eu estava bem lento e depois eu fui pegando uma fluidez muito boa, assim. Tanto é que aí primeiro eu lia, assim, o texto, né, entendi o que estava rolando, e aí eu marcava as palavras que eu não sabia, eu grifava, assim, sabe? Colocava lá para depois eu voltar, talvez, e ver mais sobre ela e talvez aprender ela. E aí, com o passar desses... eu acho que fiz 53 dias de biologia celular, né? E aí, com o passar desses dias, chegou num ponto de que tinha 3 palavras que eu não tinha entendido. Que da hora. Talvez naquele contexto e tal. Então, eu tava ficando, muito bom. Aí, depois que eu passei pro site... E no começo eram quantas? Acho que voltou o começo. Nossa, no começo era muita coisa. E, às vezes, a frase inteira eu não entendia, assim, sabe? Caraca, que da hora. Então passou de frases inteiras para 3 palavras de um texto de 500 palavras. Sim, né? Não, foi muito perceptível assim, a melhora, né? Mas ainda assim, eu acho que o read é uma coisa que tá bem lenta e agora que mudou. Sabe outra coisa, Bia? Você mudou o universo, né? São outros vocabulários. Sim, Né? Não tem como você esperar isso aconteceu. Realmente. Que você... Você tem um exemplo muito claro sobre isso. Tipo, quando eu voltei dos Estados Unidos, meu inglês, ele tava, tímido, né? Aí eu vim fazer aqui mestrado na USP e eu comecei a trabalhar dando aula em uma escola de inglês. E aí o dono da escola falou assim, Léo, vai ter a AgroShow, que é um evento gigantesco aqui de Ribeirão, e os caras estão precisando de um tradutor simultâneo. E, cara,
teu inglês ele é muito bom, eu quero indicar você. Aí eu falei, cara, mas AgroShow... Ele, não, você é biólogo, né? Você entende? Eu falei, cara, eu sou biólogo de célula. AgroShow, os caras vão falar de planta, de animal, vão falar de trator, vão falar de máquina. E eu, cara, eu não domino nada disso. Ele falou, velho, mas é tipo 10 pau, mano. 10 pau pra você, tipo 3 pau pra mim. Vamos lá, faz lá, não sei o quê. Não pode ter essa oportunidade, não. Eu falei, cara, não dá. Eu não domino isso. Mas você é fluente, sei o quê. Cara, você é biólogo. Cara, não dá. Mano, o cara surtou. Cara, não é possível. Eu falei, velho, eu tenho uma coisa chamada integridade. Eu não vou ganhar 10 pau pra, tipo, chegar e fazer uma tradução que eu não vou saber, tipo, metade das palavras, porque é tudo vocabulário que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca falei sobre planta, sobre animal em inglês. Eu falo sobre célula a vida inteira. Tem detalhes, sabe? De veterinário, detalhes de... Eles falam sobre máquina, trator. Eu falei, cara, eu não domino essa parada. Então, assim, e olha que eu tinha passado um ano nos Estados Unidos, era fluente, tava fresco. Imagina você que tem um processo de aprendizado e evolução e mudou de área. É normal sim. você não dominar, tipo, tudo. Tanto que quando eu pegava, não pego mais, artigo da tua área para corrigir, para publicação, eu cobrava muito mais do que da minha área. Por quê? Porque eu sofria muito mais. Eu demorava muito mais tempo, porque eu não domino. Vão aparecer 50 mil termos que eu não domino. Tipo, na tua área nem tanto, mas eu pegava muito de botânica e ecologia de botânica. Tipo, Serrapilheira, Mata Atlântica, porra, é termo técnico, pô, não tem como. Então, assim, se permita se adaptar. Né? Agora você está em outro processo de evolução. Você vai ver que a quantidade de palavras que você não vai saber, ela pode, inclusive, chegar próximo do começo do curso. E eu acho que isso dá uma sensação ruim. Por quê? Foi bem assustador, assim, na hora que eu vi que eu tava melhorando, e do nada eu falei, nossa, pera, voltei. Mas será que voltou mesmo? Agora você acha que você voltou ou não? Não, assim, agora que passou uns dias, eu já melhorei em relação ao primeiro dia, né, assim, do Sci-3, no caso, né? Mas é isso, realmente, esses vocabulários novos, né, diferentes, por exemplo, da área da evolução, por exemplo, muitas palavras importantes eu já sei o que é, entendeu? Então, assim, eu já falo ela no áudio, então eu já escrevo ela, e quando ela aparece eu já sei o que é. Outras ainda não. Top. Muito top. Então tá. Então acho que em relação ao reading, a gente tá mais atualizado, tá mais... O que você acha? Tá faltando alguma coisa? Não, acho que é isso aí. Tá. Depois do reading, o que mais te incomoda? Eu acho que a questão... Acho que a questão de juntar as frases, assim, por exemplo, quando eu tô falando, eu tenho mais dificuldade falando que é na hora, assim, né? Do que, por exemplo, escrevendo, que eu posso parar, posso pensar. Então, assim, talvez linkar uma frase com a outra, tem uma coisa que eu sempre falo, assim, que é completamente errado, por exemplo, sei lá, se eu vou falar, não sei, a evolução se eu tenho que usar a palavra de ou do, eu sempre coloco, tipo assim, off day, só que, sabe, não sei, eu fico pegando umas manias erradas, assim, pra tudo. Mas tá eu acho errado? que isso, assim. Eu acho que talvez sim, no contexto que eu fico falando e toda hora também. Se você falar assim, the complexity of the evolution. E você tá... entendi o que você tá falando. Você tá falando na questão de, tipo, esse of the, do português tem muito, né? Quando você tá escrevendo, você consegue cortar isso? Não, acho que tá presente também. Mas no caso... E aí, o que você vai perceber? Você vai perceber duas coisas. Você vai perceber o seguinte. Quando você começar a revisar os seus áudios, você vai se ouvir e vai perceber aquilo que te incomoda. E aí você vai ficar presente para isso. É só isso.
Aí, no próximo listening, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção como eu, ou os vídeos, conectam essas frases, essas palavras. Você vai dar uma... Qual que é a grande sacada? Tudo que te incomodar no speaking, todos os problemas que você identificar no speaking, na sua etapa de revisão, você vai dar 1000 vezes mais foco no seu listening. Entendi. Tudo que você identificar que te incomoda de problemas no writing, você vai dar 1000 vezes mais foco no reading para saber como que solucionar aquele problema. Você vai estar focada em compreender o texto para fazer o teu áudio ou o teu resumo, beleza. Mas vai estar um foco maior ainda no problema específico que você identificou no último áudio que você gravou, no último texto. Sacou? Saquei. É sempre uma jogada de qual que é o problema que eu identifico. E, tipo, se você não revisa, você não identifica seus problemas. Então, quais são meus problemas? Como que eu soluciono? Ou você pode buscar na internet como solucionar isso. Ou não. E no próximo listening ou reading, você vai ficar extremamente atenta nessa parada. Como que esse vídeo, ele tá unindo essas palavras? Como que ele falou essa parada? Como que ele escreveu, sabe? Isso é muito foda. Muito foda. É a mesma coisa se você tivesse a chance de, tipo, quando você analisa seu experimento e você faz uma coloração, por algum motivo dá algo errado. Ou fica muito forte ou fica muito fraco. No próximo experimento, você vai estar 1000 vezes mais focada, não é na montagem da taxonomia, não é na análise, é no processo de coloração. Concorda comigo? Sim, você vai estar assim, sim. Puta que o pariu, eu vou dar 1000 vezes mais foco nisso aqui, porque foi que eu acabei de errar. Com certeza. É a mesma coisa aqui, tá ligado? Uhum. E aí você vai ver, como você vai estar mais atenta, você vai começar a acertar cada vez mais. Muito Legal. louco isso, né? Faz sentido? Não, faz demais, assim. E eu acho que eu cheguei a fazer isso um pouco ouvindo os vídeos, mas assim, não foi uma coisa que eu fiz porque eu pensei em fazer, mas eu lembro que em algum momento eu vi o vídeo e falei, olha, o que eu queria falar, o que é dessa forma, assim, entendeu? Então, assim, que da hora. Eu lembro que eu cheguei a fazer isso, mas não foi, acho que não foi pensando nisso, só aconteceu. Você não estava então, mas agora... presente para isso, né? Você não estava, tipo, não era um método, agora é um método. Não, legal. Top. O que mais? Isso é qualquer coisa. Quando você, por exemplo, tá cozinhando, você não bota sal na cozinha, na comida. Na próxima vez que você for cozinhar, qual que vai ser a coisa que você vai mais prestar atenção? Já coloca o sal, não. Já deixa o sal aqui do lado, porque puta que pariu. Senão, fudeu, né? Muito legal. E o que mais falta para esse 6 virar um 10? Falta mais alguma coisa? Eu acho que esses pontos de pensando também na pronúncia, né? Acho que são pronúncia é a melhor assim, maneira de você treinar. Anota aí. A melhor maneira de treinar a pronúncia. Reading, né? Texto com áudio. Não tem nada melhor do que isso. E durante o listening, vídeo com legenda. Não existe nada melhor do que isso. Pronúncia. Mas, Léo, eu queria aprender de uma forma mágica. Não tem. É isso. É o texto com áudio, o vídeo com a legenda. Acabou. Fechou? Com certeza. E aí, esse 6 passou para quanto? Acho que eu treinando dessa forma, assim, né? O read, prestando atenção nesses 3 pontos, eu acho que ele sobe, ele vai pro 9, assim. Eu vou ter que extrair esse 10 aí de dentro. Então, tem que tirar esse 10 aqui de mim. Esse 10 a gente vai achar no próximo pilar, inibição. Vamos lá. O que mais te trava no inglês?
Nossa, então, eu acho que conversar, por exemplo, às vezes aconteceu no encontro que a gente teve virtual, né, com a sala, e aí que tava falando em inglês, não foi o da semana eu não participei, mas o último. Às vezes estava falando inglês, então eu entendia o que estava rolando, e às vezes eu queria falar, por exemplo, e aí não falava, sabe? Por quê? Eu ficava às vezes pensando muito, assim. Não sei, coração acelerava, assim, não me deixava falar Sério? muito, não. Tá, então vamos lá. Assim, eu acho primeira que... coisa. Primeira coisa, já anota aí a frase. Na pior das hipóteses, o que poderia acontecer? Na verdade, assim, na pior das hipóteses, o que pode acontecer de muito ruim para você hoje? Qual que seria o pior cenário da sua vida hoje? Pior cenário. Quem que é alguém que você ama muito? Seu pai, sua mãe? Minha mãe, minhas irmãs. Sua mãe e suas irmãs. Vamos supor que sua mãe e suas irmãs sumissem da face da Terra. Você não tem mais elas. Seria uma desgraça apocalíptica, né? Tipo, imagina essa situação. Você nunca mais vê elas na vida. Nunca. Tá? Como que você ia se sentir? Não, ia ser bem ruim, né? Imagina aí, você nunca mais poder falar com sua mãe. E pior, na última vez que vocês falaram, vocês brigaram. Nossa Senhora. E aí, como é que seria? Muito ruim, né? Muito ruim. Agora eu te pergunto. Comparado a isso, falar em inglês naquele Zoom. Qual que é o peso dessa merda? Não, realmente, nenhum. Nenhum, né? E aí eu te pergunto. Próxima vez que você estiver no Zoom, você vai falar o seguinte para você. No pior cenário possível, se eu falar nesse Zoom, o que pode acontecer é pior do que nunca mais falar com minha mãe? Só se pergunta isso. Sabe por quê? Porque o teu cérebro, o que te faz não falar lá na hora é o teu sistema límbico. O teu sistema límbico, ele tem a necessidade de você ser aceita. Você como ser humano, você é um ser humano social. Você precisa ser aceita por um grupo. Porque quando você é aceita por um grupo, sua chance de reprodução é muito maior. Provavelmente, não sei se você quer ter filho ou não, mas isso não importa mais hoje. O que importa é que sua amígdala, seu sistema nervoso, ele ainda age assim, mesmo que você queira ter filho ou não. É uma questão fisiológica, de medo. Total. Você tem medo de ser rejeitado. Ninguém quer ser rejeitado. Ninguém quer ser julgado. Porém, quando você entende a origem do seu medo, é uma origem biológica, você precisa estar em um grupo, você fica mais presente para isso, você tem mais controle sobre isso. Legal. Entendeu? Então, todas as vezes que você tiver medo, travar, pensar 1000 vezes, você vai simplesmente fazer essa perguntinha, no pior dos cenários, falar em inglês aqui seria pior do que perder minha mãe. Nunca mais falar com ela, sendo que a última vez que eu falei com ela, eu briguei com ela. Na verdade, não. E agora você vai dizer, putz, eu sei porque eu tô me sentindo assim. É porque meu sistema biológico, nervoso, neurológico, chama límbico, ele tem a necessidade que eu seja aceito. E aí, para eu não correr o risco de ser rejeitada, eu não quero falar. Como agora eu sei tudo isso, e eu sei que o Léo aqui, ele favorece muito o antes feito que perfeito, o treino, ele aprecia o erro. Quanto mais erro, você tem mais evolução. Eu estou num ambiente extremamente confortável para poder errar, e quanto mais errar, mais aprender eu vou. Então você vai reprogramar a tua cabeça para que você prospere no inglês e não tenha bloqueios, travas, entendeu? Sim. Imagina se todas as vezes... Porque, justamente... Fala aí. O que você acha? Não, pensando nisso agora e pensando nesse momento lá do nosso Zoom, assim, realmente, assim, é um bloqueio que acontece, mas que não faz sentido. Às vezes eu ia falar uma frase super rápida e pronto, sabe? Assim,
ia ser bom para mim, né, por estar participando e tal, mas acontece bloqueio sem sentido total, assim. E provavelmente não ia ser só bom para você. Poderia ser bom para outras pessoas. Uma coisa muito da hora que aconteceu no último Zoom foi o seguinte. A gente estava lá, só tinha 4 meninas, e aí elas começaram a conversar entre si. Quando elas perceberam que elas conseguiam conversar com outras pessoas que não eram eu, que estava acostumada já a ouvir a voz, o sotaque, elas falaram, cara, eu consigo falar com mais de uma pessoa em inglês, que da hora. E elas ficaram muito felizes por isso. Legal. Então é provável que você falar inglês pudesse motivar outras pessoas a falar inglês porque elas te compreenderam melhor do que eu, por exemplo. Olha que louco. Sim, sim. Então, o seu poder de mudança, quando você começar a falar inglês, do Zoom, não é só para você. Você pode motivar outras pessoas a se destravarem como você. E aí, o seu papel, você vai fazer parte de uma mudança muito maior, tá ligado? E é provavelmente que a tua realização vai ser muito maior. E aí você vai ter uma puta recompensa por ter falado inglês. Não somente uma auto-recompensa, como uma recompensa externa. Que a gente chama de recompensa intrínseca e extrínseca. Muito louco, né? É, realmente. O que mais te trava? Nossa, é assim, acho que essa coisa que eu dei essa nota alta aí pro divisor, assim, é bem isso, assim, justamente esse é o ponto, que... E aí você acha que diminuiu para quanto? De 9 para quanto? Com essa reflexão simples que a gente fez. Olha, essa reflexão com certeza ela vai diminuir bem, assim, viu? Pode... apenas com essa reflexão já pode cair para um 6, assim, sabe? Da hora. E o que falta pro 1, que é o nível menor? Eu acho que é isso. Eu acho que eu colocar, né, isso realmente, assim, pensar muito nisso e colocar isso e expor, né, assim, sei lá, no próximo Zoom, por exemplo, eu já participo, assim. Eu acho que esse exercício que vai abaixando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tô fazendo aqui a conta. Do SciScore. Ó, quando você começou a mentoria, seu SciScore, seu potencial de aprender inglês estava 2.3. E ele literalmente duplicou. Ele está 4.6 agora. Antes você estava 9 mais 6 mais 6 dividido por 9. Ah, não, desculpa, eu fiz uma conta errada. 12 mais 9 dividido por 27. 18 a 26 dividido por 18. Duplicou. Só que é que eu esqueci de multiplicar por 3. Então, antes estava 0.7, ele passou para 1.4. Ele duplicou. O potencial de você duplicar o teu SciScore, tipo, o retorno que isso vai trazer é tanto o seguinte, mais leveza na hora de você executar suas atividades, também mais prazer, eficiência, e você tem uma visão mais ampla das coisas, sabe? Do processo, de, tipo, que não é um negócio que você termina a atividade ali. Você termina, você revisa, você aprende, no próximo você vai usar aquilo para poder aprender mais, e aí vai. E tendo em mente que, tipo, o quão leve, na verdade, é o processo que a gente acabou de discutir, vai ficar muito mais gostoso para você. Fechou? E aí? Fechou. O que você achou? Não, achei ótimo, assim, eu enrolei muito para marcar essa mentoria, acho que a questão da inibição também estava presente aí um pouco. Demorei um pouquinho, mas foi muito bom, assim, porque acho que foram dicas que
né? Anotei, depois eu vou até ver mais, assim, para relembrar algumas coisas que eu não tenho anotado, mas acho que vai me ajudar muito, assim, a melhorar os pontos que eu preciso melhorar, assim, para... Fico muito feliz. E o melhor é que tá gravada, né? Você, quando quiser, você pode vir aqui e reassistir sua mentoria e Sim, com certeza. ver com outra mente, com outra visão que a gente falou aqui. Não você tão focado em me responder, mas você se vendo respondendo. Isso é muito forte. Uhum. Que nada mais ou menos é do que você revisar sua própria mentoria. É muito poderoso. Pois é. Eu vou te falar o seguinte, eu vi alguns vídeos seus no Instagram, você canta muito bem, e eu vou te deixar uma reflexão. Inclusive, eu me senti bem ouvindo você cantar, me senti, cara, gostoso, ainda mais nordestino, cantando aquela música lá, eu não lembro qual que era, daquele filme Lisbela e o Prisioneiro. Tem um que você canta, e eu adoro aquela música, me lembra o Nordeste, é maravilhoso, me senti muito bem com aquilo. Legal. E eu te pergunto, deixa eu reflexão o seguinte, imagina se você tivesse medo de cantar. Imagina quantas pessoas se deixaria de encantar e impactar por causa disso. A mesma coisa com inglês. Se você tiver medo de falar inglês, imagina quantas pessoas você pode deixar de impactar e de encantar com seu conhecimento em inglês na vida. Fica essa reflexão, porque eu acho que vai fazer sentido para você. Fechou? Com certeza. Legal. Legal, né? Tamo junto demais, então. Valeu, Léo. Bom demais. Tchau, tchau. Precisando, só mandar lá mensagem no Telegram. Com certeza. Tchau, valeu demais. Tchau, tchau.